A paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Meus irmãos e irmãs, o meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para gravar mais esse vídeo, irmãos, uma mensagem para despertar muitas pessoas que nesses últimos tempos estão sendo iludidas e enganadas e que precisam ouvir a verdadeira palavra de Deus para despertarem nessa última hora. Pois devido ao crescimento das igrejas evangélicas, num sentido de divisões, como eu já tenho dito em outros vídeos, nós vemos hoje uma competição entre as igrejas em que cada esquina tem uma denominação. Então, por causa desse crescimento, tem crescido os falsos profetas, os falsos pregadores, e muitas pessoas estão sendo enganadas por esses movimentos e por esses falsos apóstolos, essas pessoas que se auto-intitulam. E por que eu trago essa palavra hoje? Porque o Espírito Santo falou ao meu coração a respeito dessa palavra em Tiago, capítulo 3, onde diz assim: Irmãos, não queirais todos ser doutores, pois sabeis que estamos sujeitos a mais severo julgamento, porque todos tropeçamos frequentemente. Então você observa que o apóstolo Tiago, aqui ele traz uma exortação para a igreja, exortando: olha, irmãos, não queiram ser doutores. Porque já nesse tempo aqui havia uma inveja por parte de muitos judeus, judaizantes, né, que aceitavam a fé e logo almejavam os cargos de liderança, de ser ali um presbítero, um diácono, estar numa posição de frente na igreja, de arrogar autoridade sobre os irmãos, de seguir aquele mesmo ritmo da sinagoga, onde o rabino tinha o prestígio. Mas aqui Tiago está dizendo: irmãos, não queirais todos vós ser doutores, porque sobre nós haverá um juízo mais severo. Porque todos nós pecamos, mas veja que sob a liderança o peso é maior. Então essa não é uma profissão que a pessoa deseja num sentido de que eu quero ser isso porque eu vou ter glamour, eu vou ter reconhecimento, eu vou ser chamado de pastor, eu vou ser chamado de apóstolo, eu vou ter prestígio na comunidade, eu vou ter um bom salário, né, eu vou ter uma vida bacana. Não, não, irmãos. Infelizmente hoje nós vemos o evangelho se tornar um comércio em muitas igrejas, principalmente igrejas evangélicas neopentecostais, e surgimento de apóstolos, profetas. Misericórdia, irmãos. Saiba que a palavra de Deus está dizendo: haverá um juízo severo sobre estas pessoas, sobre nós que pregamos a palavra. Então eu já tenho deixado bem claro aqui para os irmãos que eu não sou pastor, eu não sou intitulado pastor. Deus me chamou ao ministério e eu sirvo a Deus como servo na obra do Senhor. Os irmãos me chamam de pastor, mas eu não tenho esse título. Eu não quero ter esse título. Se Deus me deu um dom de pastorear, de evangelizar, se Deus me usa como um instrumento dele, eu louvo a Deus por isso, porque todos nós temos que ser úteis a Deus de alguma forma. Mas não somos nós que decidimos: eu quero ser apóstolo, eu quero ter um dom de cura, eu quero ser um evangelista. Não, não somos nós. Eu não escolhi estar aqui pregando a palavra. Eu não ganho nada financeiramente. A oferta que os irmãos contribuem na casa de oração, na Igreja de Deus Casa de Oração, ali onde a gente se reúne, essa oferta ela é devolvida em ações
sociais, para ajudar pessoas. Eu sou o principal ofertante da obra. Eu não prego o evangelho como um meio de vida. Eu trabalho, graças a Deus, para ter o meu sustento. Agora, a palavra dá o direito? Dá. Não, nós não vamos entrar nessa questão. Se fosse um caso de que a obra crescer muito e que eu tiver que ficar de tempo integral, ajudando os irmãos na palavra, visitando, então é lógico, tem que ter um salário? Tem, mas esse salário tem que ser um salário dentro da norma, não pode ser um salário abusivo. Eu já disse em outros vídeos aí, o fato de que muitos têm feito do evangelho uma profissão e estão ganhando salários exorbitantes, enquanto a maioria sobrevive até com menos de um salário mínimo. Nessa crise que o Brasil está vivendo, quantas pessoas não estão sobrevivendo, não estão conseguindo ganhar aí nem meio salário, estão sobrevivendo de auxílio. E os pastores estão ganhando 3, 4, 5 mil, 8 mil por mês. Que dia que você foi num UBS, num posto de saúde e encontrou um pastor desses assalariados ali para consultar? Eles têm plano de saúde, tem convênio disso, daquilo, a igreja paga aluguel para eles, dá carro para eles andar, e aí eles ficam lá e batem no peito. Irmão, se não der o dízimo, vai para o inferno. Por que eles não dizem assim então? Deus odeia o divórcio. Deus repudia, Deus odeia, abomina o divórcio. Sejam fiéis aos vossos companheiros, às vossas companheiras. Sejam fiéis a Deus. Então a palavra está dizendo aqui, não queirais ser mestres, porque sabeis que estamos sujeitos a mais severo julgamento. É muito clara a palavra, mas muitos não se dão conta disso aqui. Muitos estão com a mente cauterizada já, porque abrem uma igrejinha, faz um espetáculo, começa a pular, gritar, fala em línguas, né, que isso aí que eles fazem por aí não é o dom de línguas da Bíblia, não tem nada a ver, faz um espetáculo, prende a cabeça das pessoas naquele showzinho ali, é banda, é isso, é aquilo, e as pessoas ingenuamente, porque também estão com comichão nos ouvidos, ao invés de estudar essa palavra aqui, não estudam, só querem ouvir pregadores segundo as suas concupiscências. Se o cara prega a verdade, eles rejeitam ele. Eles não importa de levar o suado, o dinheiro deles para o pregador, não, mas o pregador tem que pregar o que eles querem ouvir. Então, irmãos, a palavra ela é muito clara e ela está dizendo, aqui em Hebreus capítulo 5, verso 4 diz assim, ninguém, pois, se atribua esta honra, senão que foi chamado por Deus como Arão. Ou seja, a profissão de fé, de servir a Deus no ministério da palavra, no ministério para estar ali como dirigente da igreja, para estar instruindo os irmãos, não é algo que a pessoa faz por conta própria, podemos dizer assim. Ah, eu vou ser um pregador agora. Não, não é assim. As coisas do mundo é assim. Ah, eu quero ser um advogado. Aí você vai lá, estuda, 4, 5 anos, faz a prova da OAB, beleza, pega sua carteirinha. Ah, eu quero ser um médico. Aí você faz tantos anos de faculdade, estuda muito, tem que estudar muito para ser um bom profissional depois e para conseguir ser aprovado. E da mesma forma as outras profissões. Agora, para servir a Deus na obra de Deus, tem que ter chamado de Deus. Não é simplesmente você querer. Não é simplesmente. Hoje ficou assim porque o intuito dessas denominações, infelizmente, dessas igrejas, entre aspas, porque essas empresas, né, podemos dizer assim, essas empresas, porque a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso que está surgindo hoje, esses movimentos, são seitas que pregam algumas coisas da Bíblia, mas não pregam renúncia do mundo, não pregam a salvação por meio da fé em Cristo. Pregam algumas coisas da Bíblia, é teologia de prosperidade, etc. E querem bater no peito e dizer assim, não, eu tenho faculdade de teologia,
Qual a faculdade de teologia que está na Bíblia? De que alguém ora por um enfermo e ele é curado. De que alguém impõe as mãos sobre uma pessoa e ele recebe o Espírito Santo. Se houvesse essa faculdade no mundo, eu iria fazer ela, eu já teria feito. Não existe. Essa teologia vem do céu, porque é Deus é quem chama, é Deus é quem capacita. É bom ter conhecimento? É bom. É bom estudar algumas coisas? É bom. Mas saiba de uma coisa, que unção, chamado, tudo vem de Deus, não vem do homem. Não vem da sabedoria da carne. Por que que muitos hoje estão pregando heresias, estão seguindo doutrinas judaicas, não estão entendendo a graça de Deus? Porque não conseguem compreender o espírito da palavra. Por isso a palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 3, ela diz que a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, você precisa entender o espírito, e não somente a letra, Então, irmãos, hoje nós vemos assim uma certa facilidade, principalmente no Brasil, nos países aqui da América, né? Mas as coisas vão complicar. Fiquem sabendo disso, que vai chegar um momento que Deus vai provar, Deus vai trazer tribulação, Deus vai permitir perseguição de novo na igreja, e somente os verdadeiros pregadores, que não são mercenários, porque o Senhor Jesus ali em João capítulo 10, ele diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário que está ali só por causa do dinheiro, que está ali só para desfrutar do rebanho, esses mercenários, quando vem o lobo, o que eles fazem? Eles correm e deixam o rebanho ser devorado. Porque eles estão ali pelo salário, pela vida mansa. Mesmo que muitos pratiquem jejuns e etc., quando você vai olhar, o cara está com milhões na conta. E Cristo disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem corrói, a traça consome, ajuntai tesouros no céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Então, irmãos, nós vemos hoje igrejas, como a instituição católica mesmo, tem trilhões de dólares, trilhões, e tantas pessoas passando fome, não tem lugar para morar, enfermas, precisando de ajuda, precisando inúmeras coisas que poderiam ser feitas em prol da humanidade, do amor ao próximo. Igrejas evangélicas que começaram aí tem pouco tempo, Igreja Universal, com patrimônios aí de bilhões de dólares, Igreja Mundial, essas empresas, como eu já disse. Então, irmãos, essas pessoas vão prestar uma conta alta diante de Deus. Deus vai julgar essas pessoas. Fique sabendo disso. Muitas pessoas hoje não frequentam a igreja por causa desses homens que se intitularam bispos, papas, apóstolos e etc., e estão explorando o povo. No meio disso tudo tem muitas pessoas sinceras, tem. Saiba disso. E por isso Deus tem uma mensagem para esse último tempo, para reunir o seu povo, dentre todas essas denominações. Porque a igreja de Deus não está dividida. A igreja de Deus, que é a casa de oração, onde o povo de Deus se reúne, e a igreja de Deus é o povo de Deus, essa igreja não está dividida. Porque a palavra de Deus diz ali em 2 Timóteo capítulo 3, que o fundamento de Deus permanece firme nesse selo, que Deus conhece aqueles que são seus, e todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então, irmãos, saiba disso, Deus conhece os seus, em cada lugar, mas esses homens, eles gostam dos primeiros lugares, eles gostam de estar lá na cúpula do poder, na presidência, no Senado, batendo nas costas e tal, pegando propina, pegando ali o dinheirinho, ganhando muito, enquanto muitos estão passando com nada. Essa que é a verdade. Mas Cristo disse aqui em Mateus capítulo
23, verso 8, ele diz assim, veja o que a palavra diz aqui, no verso 6, gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem de rabi, de mestre. Ô pastor, eu trouxe um presente. Às vezes o cara não está indo a pé para a igreja, o pastor está andando de carro zero, e não é carro popular não. Eu não aceito isso. Isso é um abuso. Ter direito de viver do evangelho é uma coisa, agora fazer do evangelho um meio de vida, de ficar sendo aplaudido igual nessa geração é assim. Nessa geração é. É só os cegos, os fanáticos, os partidários religiosos, os que estão envolvidos no fanatismo religioso e que não enxergam isso. É pastores pegando o dinheiro da igreja e dando 200 mil em carro. Aqui em Alvarenga acontece isso. Cidadezinha de interior, 3 mil habitantes. E fora está muito pior. Tem pastores aí andando de avião, andando de Ferrari, e o povo tolo, idiota, tem se entregado a esses mercenários. Essa é a verdade. Eu tenho que usar essas palavras, porque essa é a verdade. Agora, se você está vendo esse vídeo, você conforma com essa verdade, dê um glória a Deus. Agora, aqueles que estão presos nesse sistema, nem vão ver esse vídeo, porque se verem, vão rejeitar. Porque já estão com a mente cauterizada, infelizmente. E aqui a palavra está dizendo, quanto a vós, vós quem? Vós, os discípulos de Cristo, os cristãos verdadeiros, não permitais que vos chamam de rabi, ou seja, os pregadores do evangelho, não podem agir da mesma forma que os fariseus, que os saduceus, que os homens da lei agiam. Não permitais que vos chamem de rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis de pai, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Irmãos, veja, Cristo está dizendo assim para os seus apóstolos, que futuramente se tornaram os apóstolos, né? Ele está dizendo para os seus discípulos, depois se tornaram apóstolos. Ali ele chama a atenção deles e diz assim, olha, os fariseus, os mestres da lei, eles adoram ser os primeiros em tudo, ser aplaudido, ter reconhecimento. É o prazer deles serem chamados de mestres, mas com vocês não deve ser assim. O maior de vocês deve ser o servo de todos, porque aquele que se exaltar será humilhado. Então não permitam que ninguém vos chame de pai. E a palavra padre significa pai. A palavra papa é pai. A palavra padroeiro é pai. Então veja como que o sistema elaborou uma forma das pessoas a ficarem pecando contra os ensinamentos de Cristo. Ah, o padre. Quer dizer, então ele é o pai espiritual daquelas pessoas que são adeptos do sistema católico. Veja bem, aí no meio evangélico tem os pastores, os guias. Veja bem, e Cristo está dizendo aqui, a ninguém na terra chameis pai, pois só tendes um pai. Nós não podemos chamar ninguém de pai espiritual, nosso pai é Deus. Não permitais que vos chamem guias, porque quem é o nosso guia? É Cristo. Quem é o nosso pastor? É Cristo. Mas infelizmente, para muitos, isso não importa. Porque esse sistema que se instalou, que se corrompeu, que só prega o evangelho para o partido, porque para 99%, eu não estou exagerando, 99% do povo que se diz evangélico, para eles só a igreja católica que está errada. O resto está tudo certo. O que eles pregam está tudo certo. Eles não conseguem ver
só consegue ver a trave que está no olho do outro, mas o argueiro que está no olho deles, eles não vê não. Essa que é a verdade. Mas aqui Cristo está advertindo. Com vocês não devem ser assim. E aqui no capítulo 5 de Mateus, Cristo ele deixa mais uma advertência e ele diz tanto para os seus discípulos que se tornaram apóstolos, quanto para todos. Essa palavra é para nós hoje, ela é atual. Mas aqui naquele tempo específico, ele explicando, ele falando para os discípulos, para a multidão, ele diz assim: com efeito eu vos asseguro, que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. É simples assim. Se vocês quiserem viver a graça de aparência como os fariseus têm vivido a lei de Moisés só de forma exterior, procurando honrar só de aparência, só quando está sendo visto, quando está no oculto, está adulterando, está oficializando o pecado, igual está acontecendo hoje, e inculpa, as igrejas têm culpa do que está acontecendo. Pode ter certeza disso. É como eu disse no vídeo anterior, a responsabilidade é unicamente do homem. Do homem. E Deus permite por quê? Para o ser humano ver e saber até onde vai a rebeldia do ser humano e as consequências que virão por causa disso. É como um pai que fala com o filho assim: não faz isso. E o filho fala: eu vou fazer. Aí o pai fala: faz então. E o filho vai, faz e quebra a cara, e o pai depois acolhe o filho, mas fala assim: viu, eu falei para você não fazer por causa disso. Eu sabia que ia acontecer isso, mas você não quis me ouvir. Então é simples assim, irmãos. Infelizmente. Infelizmente. Mas aqui, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 9, quando Paulo fala em defesa do seu ministério, ele relata aqui o fato de que ele não vivia do evangelho da forma que os outros viviam, e ele tinha nisso como um mérito. Aqui no verso 26 ele diz assim: quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto, é assim que luto, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo e o reduzo à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo ser reprovado. Veja, Paulo, aqui nesse texto, ele reconhece que os irmãos Pedro, entre os outros apóstolos, tinham esposa, mas ele e Barnabé não levavam consigo, não tinham esposas, mas ele diz: olha, nós temos o direito, como os outros, de trazer conosco uma esposa cristã. Vocês não sabem que os outros também vivem da pregação? Nós também temos direito, mas nós não temos feito assim. E ele diz, aqui quando estudamos o texto, ele diz no verso 17: se eu o fiz por iniciativa própria, teria um salário, mas já que eu faço por imposição, desempenho um cargo que me foi confiado. Veja, está dizendo assim: se eu estivesse pregando o evangelho por minha própria iniciativa, então eu receberia um salário. Mas eu estou pregando porque foi um encargo que o Senhor me confiou. É como um escravo. O Senhor me fez ser a serviço dele. Não tem como eu sair fora. Porque quem fala assim: eu vou fazer isso porque eu quero, você falar assim: eu vou sair, eu posso sair. Agora, quem é chamado de Deus não pode sair. Jonas pôde sair do seu chamado? Não adianta querer fugir. Não tem como. Então, Paulo, ele fala dessa forma. Então, qual é o meu salário? Verso 18. 1 Coríntios 9, 18. Qual é então o meu salário? É que pregando o evangelho, prego gratuitamente, sem fazer valer os direitos que a pregação do evangelho me confere. Então, irmãos, é assim também que eu creio, e é assim que eu faço. Eu prego o evangelho gratuitamente. Conforme está aqui, eu creio que Deus me deu um chamado. Não é algo que eu escolhi. Se fosse para, como eu já disse para os irmãos em outro vídeo, e sempre falo isso nas minhas pregações,
eu segui um caminho totalmente oposto. Eu não queria isso para mim, mas Deus me chamou. Então não tem como eu rejeitar e não fazer. Então você observa que Paulo, concluindo aqui, ele está dizendo assim: olha, eu corro dessa forma, porque os atletas todos correm, mas só um ganha o prêmio. E nós temos que correr dessa forma, porque eu subjugo meu corpo duramente, porque não venha eu proclamar a mensagem e eu ficar desclassificado. Irmãos, veja como é sério. Muitos hoje que estão anunciando o evangelho com a Bíblia na mão, anunciando aí esse evangelho, como eu já disse, dessas empresas que tomaram o nome de igrejas cristãs, muitos que se auto-intitulam pastores, padres, papa, vão perder a salvação. Por quê? Quando estão com a Bíblia na mão, são homens de Deus, mas depois estão na corrupção, estão roubando os irmãos, são mercenários, são corruptos, são adúlteros, apoiam o erro, não denunciam o pecado. Então eles estão anunciando, proclamando, segundo o que eles acreditam, mas eles vão ficar de fora. Então, irmãos, todos nós temos que agir, ter como exemplo a vida de Cristo em primeiro lugar e entender que Paulo, ele falava assim: irmãos, sede meus imitadores, é nesse sentido, porque Paulo imitou a Cristo. Você vê que ele tinha direito, ele abria mão, para não colocar obstáculo para o evangelho. E você observa que hoje é tanto obstáculo colocado que às vezes para a pessoa participar de certas igrejas tem que ser rico. É todo dia um propósito. É todo dia isso e aquilo. O jugo, eles colocam um jugo na pessoa que nem, só se fosse milionário para contribuir, e é um sistema de barganha. Você dá, você recebe. Quem não dá está amaldiçoado. Quem é pobre está amaldiçoado. Bando de hipócritas. Bando de falsos profetas. Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra. Veja, eu vou ler novamente. Ele diz assim, verso 27, trato duramente o meu corpo e o reduzo à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu ser reprovado. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, porque, voltando no texto de Tiago, capítulo 3, haverá um julgamento mais rigoroso para aqueles que anunciam a palavra. Então, se você faz parte de um sistema corrupto, saia, não seja cúmplice, porque a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 11 em diante, não vos prendai a um jugo desigual. Em Apocalipse 18, a palavra diz, sai da Babilônia, povo meu, para que não sofra com as suas pragas. Então, é tempo de despertar, porque dias difíceis virão, e muitos, se dormirem, vai acontecer como as virgens da parábola do Evangelho que fala sobre as virgens, as 10 virgens, que as 5 que não se prepararam, ficaram adormecidas. Quem tiver preparado vai, quem não tiver vai ficar por aí. E aí não tem mais jeito não, porque não tem segunda chance não. Jesus vem uma segunda vez, leva a igreja e não tem arrebatamento disso ou daquilo igual a prega não. Eu vou gravar um vídeo explicando sobre essa questão da segunda volta de Jesus, porque tem muita mentira sendo pregada aí, de arrebatamento disso e daquilo que não é a verdade. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe. Comentem nesse vídeo, compartilhem esse vídeo, ajudem que essa mensagem chegue a mais pessoas e assim todos nós estaremos contribuindo com a obra de Deus, de forma que o nome do Senhor será glorificado. Que a paz de Deus seja com cada um de vocês. Amém?